Vamos mais uma oportunidade de estudo, encontro, mais uma tarde, onde todos nós vamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina e sermos ajudados, porque ao aprendermos, certamente vamos atuar no mundo com os ensinamentos, pelo menos responsabilidade nós vamos ter para poder agir segundo a nossa consciência e os ensinamentos que nos são passados. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez aqui, ainda encarnados, que nós possamos, todos nós aqui, encarnados e desencarnados que aqui comparecemos, aprender um pouco sobre essa doutrina que nos ajuda tanto a trabalhar o bem, a fazer em nós a recuperação das dificuldades que ainda contemos em nós, pois somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso, encarnamos em planetas como esse, de prova e expiação. Que tenhamos sempre a consciência de estar melhor sendo provado do que espiar. Se estamos espiando também, tenhamos dignidade e resignação para passar pelo processo sem revolta. Que Deus espera de nós, que nós sejamos vencedores, mas sempre sermos vencedores de nós mesmos, fazer as nossas conquistas, superarmos nas dificuldades que temos. Que Deus continue a nos auxiliar, que os bons amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem, nossos anjos amigos, que possam nos abençoar na tarde, e também a nossa irmã que vai fazer uso da palavra e passar para nós os ensinamentos dos Espíritos. Graças vos damos, que assim seja. Vamos lá matar a saudade da Sueli. Pega um evangelho para mim, fazendo um favor. Uma boa tarde a todos. Graças a Deus aqui a gente está se encontrando de novo, né? Algumas pessoas estão ligando lá para casa perguntando por que eu não quero mais falar terça-feira. Nada disso. Mudanças na escala. Então a gente está agora com a primeira e com a terceira. Primeira terça, toda a primeira terça nós vamos estar aqui juntos, e a terceira também. Isso é até muito bom, porque vai dar oportunidade a outros palestrantes de receber esse carinho, essa energia boa dessa reunião de terça, né? Que eu não troco por nenhuma outra, que realmente ela é muito legal. Bem, vamos à nossa conversa aqui, aproveitando a oportunidade, né? Trouxemos para a gente hoje, até quando eu fui ver, que às vezes a gente aborda um tema que já foi abordado por nós mesmos. Isso não tem grande importância, porque a gente sempre tem uma tomada diferente, alguma coisa nova, e de mais amada a gente precisa estar ouvindo o tempo todo tudo isso. E coincidentemente, quando eu fui olhar a data, exatamente há 1 ano e 1 mês atrás, ela foi feita no dia 5/6 de 2011, hoje é 5/7, né? Então nós estamos aí com do 6, aí ela foi feita no dia 5, em 5, então a gente está aí, não, tô doida, é 1 ano mesmo, é 1 ano e sem 1 mês, é isso mesmo, 6 de 2011 e agora de 2012, 1 aninho certinho, no mesmo dia aí. Bem, o assunto é: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha, ser brando e pacífico nos dias de hoje não tá mole não, né? Não é que tem as coisas piorado, que as pessoas pioraram, que a terra ficou pior, nada disso. É que hoje nós estamos menos preocupados com o verniz social, menos preocupados com o que o outro vai falar, vai pensar. Então a gente não liga mais, né, para isso. Então está muito difícil, a gente está lidando com as pessoas, demonstrando pouca educação, pouco respeito, né? No trânsito é uma guerra, a minha carteira venceu, eu não vi, eu vim até a pé, porque nunca me pediram, em 35 anos de carteira, eu nunca tive que apresentar a bendita para ninguém, mas vai que hoje que eu tô sem ela, né? Alguém pode, ou eu bater, ou alguém me bateu, olha a encrenca, né? E como às vezes a lei de Murphy rege a nossa vida, é melhor não arriscar, né? E as pessoas estão muito assim, desrespeitosas mesmo, né? E aí fica difícil a gente ser brando e pacífico. Mas é muito melhor ser brando e pacífico. Jesus falou assim, olha, essa palestra ela está todinha aqui no Evangelho, com todas as palavras desse assunto, né? Você não tem até que ver aqui qual é o capítulo.
Jesus falou assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso já é um pouquinho estranho, porque ele até nos ensinou nos libertarmos da terra para ganhar o reino do céu, né? Mas faz sentido. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabei que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Radical nosso mestre, né? Pois é, está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, essa passagem. Mas que seja mais entendido por nós a fundamentalidade dessa máxima. Quando nós não somos brandos e nem pacíficos, nós erramos não só com o nosso semelhante, como também conosco. Porque quando a gente se deixa levar pelas nossas inferioridades e passa recibo e dá o troco, nós nos desarmonizamos tanto e acabamos por ficar doentes. A gente fica doente. Não é? Quantas pessoas acabam tendo um derrame, um infarto por causa de aborrecimento, por causa de se encolerizarem com as coisas, né? Por falta exatamente da brandura e do pacifismo, importante para o nosso equilíbrio, sem contar que todas as vezes que nós nos entregamos a essa desarmonia, né, de passar recibos, a gente descontrola não só a organização física, como também a parte espiritual e dá entrada para a inferioridade, né, para os nossos irmãozinhos menos felizes. As nossas desarmonias, elas são entradas, são convites feitos a eles. E aí o prato fica completo, né? A festa fica completa. Mas realmente é muito difícil. Que a gente fala, eu não tenho sangue de barata para ficar ouvindo e não falar nada. Pois é, mas às vezes é mais inteligente isso. Né? Na maioria das vezes é mais inteligente, até para nos dar oportunidade de agirmos e não reagirmos. Porque aquela pessoa que se encoleriza muito fácil, ela reage, ela não tem tempo de pensar, ela não tem tempo de avaliar o que ela vai fazer, né? E é uma pessoa malquista, mal vista. Pode reparar que na época, quando se reúnem famílias em determinadas ocasiões de festa, de ano novo, de Natal, às vezes quando a gente fica sabendo, fulano vem, hein? Aí a pessoa coça a cabeça, baixa, fala, meu Deus, acho que eu vou viajar. Acho que eu vou dar uma passadinha para desejar Feliz Natal a parentes que moram para longe. Porque as pessoas têm medo. Porque a qualquer momento estoura uma confusão, fala uma bobagem, acaba com a festa, né? E não é esse o objetivo. Então são pessoas que acabam não sendo bem-vindas aos lugares por serem bélicas dessa forma, né? Com esse radicalismo aí, que para a gente mas para Jesus é o certo, por essas máximas todas que Jesus falou aí, és louco, quem falar para o outro és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Estamos todos, né? Eu acho, condenados ao fogo do inferno, mas não é bem assim não, porque tem a intenção, né? Quando a gente vira para o outro e fala assim, fulano, você é louco, aí também não é não. Só quando a gente tem a intenção de espezinhar mesmo. Mas por essas máximas, Jesus faz o quê? Ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afalibilidade e da paciência uma lei.
uma lei divina. E uma lei que está na consciência, não está em livro, não está em palavras, não. Porque todas as vezes que nós nos negamos a esse comportamento, nós sofremos os efeitos. Então está em nós, está dentro da nossa consciência essa lei e nós sabemos que devemos seguir. Logicamente que fazendo disso uma lei, ele vai condenar a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com o seu semelhante. Antigamente as coisas eram mais vedadas, mais veladas, né? Se a gente pisasse no pé de alguém, pedisse desculpa, mesmo que a pessoa não gostasse muito, ela não ia falar, ia aceitar, né? Hoje, se a gente pisa no pé do outro, e se a gente pedir desculpa, ainda fala assim pra gente, tem coragem ainda de me pedir desculpa? E se o outro às vezes pisa, ainda acha que pisou porque a gente botou o pé na frente. Também, olha onde você botou o pé. Há um tempo atrás, um rapaz foi morto dentro de um ônibus que pisou no pé do outro, levou um tiro e morreu. Né? As pessoas não estão piores, é que antigamente se preocupavam um pouquinho mais com essa questão de não deixar aflorar essa inferioridade toda. Mas hoje ninguém está preocupado com isso não, né? Quando fala raca merecerá condenado pelo conselho, o que é raca? Entre os hebreus, era um termo desdenhoso e que significava homem que não vale nada. É sério, né? Porque, olha, ninguém não vale nada, não é bem assim. Todos nós temos defeitos, temos algumas virtudes, erramos e acertamos. Não é bem assim. Uma pessoa não pode ser qualificada assim, não vale nada. Não é bem assim. Ela já viveu algum tempo e alguma coisa ela aprendeu e para alguma coisa ela vale. Então não é bem, não é educado essa expressão. Por isso que Jesus condenava muito essa expressão. Agora, ele vai mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Mas não é com essa conotação que a gente faz. Tanto que aqui, ó, é evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta que cometemos quando falamos isso de alguém. Mas como, né? A gente faz essa pergunta. Como pode uma simples palavra revertir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Não é uma simples palavra, és louco. O raca, tudo bem que quer dizer um homem que não vale nada, né? Quando a gente diz homem, aqui vai aparecer várias vezes, é a humanidade, é a pessoa. Não é homem nem mulher. É o espírito encarnado, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Então, quando Jesus falou isso, é o que está por trás disso tudo. É o que está motivando essa situação da pessoa chegar e falar para o outro, és louco, raca, né? Você não tem caráter. Primeiro que essa expressão, você não tem caráter, não é legal. Todo mundo tem. Caráter é característica do ser. É próprio do ser. Então, todo ser tem. Ele pode não ter um bom caráter, que ele precisa trabalhar e desenvolver. Mas caráter tem. Então a gente fala várias vezes, agora reparem, todas as vezes que a gente se refere a uma outra pessoa com uma palavra indigna, com uma palavra de baixo calão, todas as vezes que a gente faz isso, reparem quando fizerem, que a gente acaba sempre, né, em um momento ou outro fazendo, a energia ruim que a gente bota ali. Então não é a palavra em si, é a energia que se põe na palavra, naquilo que ela vai carregar, né, na contaminação que a gente provoca, não é só no ambiente, é no campo psíquico da Terra. A Terra é azul, segundo Gagarin, aos olhos materiais, que ela tem uma atmosfera que a coloca azulada.
Mas a atmosfera psíquica da Terra é horrível, é escura, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, cada vez que nós emitimos uma energia ruim, quando nós nos dirigimos a alguém, ou seja com palavras ou com pensamentos só, de uma forma inferiorizada, de uma forma indigna, nós liberamos essa energia que vai se juntando a outra e vai se somando aí à atmosfera da Terra, que já não é grande coisa. Então é o que está por trás, é a energia do momento, né? Mas em que pode, então, essa palavra revestir-se de tanta gravidade? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade que Jesus tanto nos ensinou. É que a palavra, esse sentimento e essa energia entretém o ódio e a animosidade. E a gente não está dirigindo isso, como eu falei, somente àquela pessoa. Tem pessoas em torno ouvindo, tem a Terra recebendo essa energia, os irmãozinhos desencarnados que têm energia parecida assimilando isso, nos auxiliando e executando muitas vezes aquilo que está em nosso pensamento. Então é muito comprometimento, não vale a pena. Sem contar, nesse momento, como que nós nos desarmonizamos? O coração bate mais rápido, a respiração fica difícil. E a gente fica destruindo o próprio organismo, depois fica doente e não sabe por que está doente. Ainda se pergunta, não sei por que eu estou assim. Pensa no que está fazendo, né? E a palavra, enfim, depois que ela é, né, lançada, ela está contra a humildade a nossa humildade para com Deus, a caridade para com o próximo e a lei primeira de todo cristão, que é o amor ao próximo. Tanto que Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas claro que isso tudo é muito difícil, né? A gente sabe que é, mas a gente tem que fazer um esforcinho, porque senão a gente não consegue nada, né? É estranho Jesus falar: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido o reino dos céus. Então, por que ele prometeu a terra aos mansos? Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas é que enquanto nós aguardamos a nossa chegada à espiritualidade, nós estamos na terra. Nós temos necessidade dos bens da terra, todos nós temos. Sem os bens da terra a gente não vive, não tem como viver. Não é? Nós estamos aqui de passagem, temos um corpo que pertence a essa terra, tanto que aqui fica, a gente não leva, a gente leva o outro, que é o semimaterial, mas que também é da terra. Quando passarmos para um outro plano, ele vai ficar aqui. Se um espírito reencarna num plano superior, o seu perispírito vai ser retirado do material daquele plano. Então ele deixa aqui na terra aquele plano. Aqui nesse plano, aquele corpo espiritual dele, ele não carrega. Então nós precisamos disso. Apenas recomenda que a gente não dê às coisas desse mundo maior importância do que as coisas do espírito. Quis dizer também que até agora os bens da terra pertencem aos violentos. É o que mais a gente tem visto. Eles se dão bem. Repara que dentro da casa da gente, isso é um exemplo fácil da gente perceber. Dentro de casa, quem tem assim 2 filhos, 3 filhos, aquele que é mais enguiçado, aquele que grita mais, aquele que reivindica mais,
no fundo, as pessoas acabam fazendo o que ele quer, para não dar confusão, para não criar caso, para num ambiente de festa, não ter um problema maior, acaba ele recebendo, né, para que ele não crie problemas maiores. E a gente acaba exacerbando essa situação. Mas isso é comum. A gente vê no nosso mundo os violentos se darem melhor, justamente por isso, porque eles não suportam ser contrariados, né? Então eles vencem em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Porque aí a lei de amor vai imperar. Nós estamos num plano de provação e expiação e temos que passar por essas situações até para provar a nossa evolução. Mas quando a Terra passar para um plano regenerador, não é mais a violência que vai imperar, e sim a bondade. A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afalibilidade e a doçura. Mas nem todos, olha, não sou eu que estou dizendo nada disso aqui, não tem uma palavra minha. Vocês podem chegar em casa e está lá, ó, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu apenas transcrevi para cá, porque aqui tem muita coisa, se a gente ficar lendo, cansa muito. Então eu tirei algumas partes, alguns parágrafos, que não comprometeram a interpretação e o contexto de forma nenhuma. Vocês podem ler em casa, está tudo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem o seguinte: a benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afalibilidade e a doçura. Mas nem todos que apresentam essas qualidades as têm de verdade. Aí entra o verniz social. A educação pode dar ao homem o verniz delas, né? Então, quando a gente vê uma pessoa muito educada, né, muito assim do bem, a gente pode pensar que ele realmente é isso, mas não significa que seja. Ele pode apenas estar com um toque dourado na sua aparência, mas na verdade não é assim. O mundo está cheio de criaturas que têm o sorriso nos lábios e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as irrite, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Está aqui palavras que eu não sei de quem são essas palavras, que tem alguns livros que... É Lázaro. Tem alguns livros que identificam, né? Então, isso acontece muito. Tanto que, às vezes, a gente ouve muito uma frase assim, quando a gente elogia uma pessoa que a outra está, às vezes, está falando, fazendo um comentário não muito bom. Aí a outra que conhece, que vive, né, junto, fala assim: leva para você, fica com ela, vive um pouquinho com ela que você vai ver quem é, né? Então é isso, é porque no dia a dia nós somos envernizados, né? Mas quem nos conhece verdadeiramente são aquelas pessoas que convivem conosco na intimidade. Ali que a gente passa, e principalmente na adversidade. Dalai Lama falou, né? Quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa. Quer saber quantos amigos de verdade você tem? Fique doente. Né? Na adversidade também a gente conhece bem as pessoas. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Muitas vezes a gente vê isso acontecer com relação a Deus. Irmãos de algumas religiões, né, que às vezes não interpretam, e que interpretam a Bíblia ao pé da letra,
temem Deus. Eu uma vez tive um problema seríssimo na escola com o pai de um aluno. Porque o texto que a gente estava trabalhando sugeria comentários a respeito de Deus, do amor de Deus. Não era aula de religião, não, era de língua portuguesa, mas tinha um texto assim. Então um aluno virou para mim e falou assim: a senhora teme Deus? É temente a Deus? Eu falei: eu não. Mas como a senhora não tem medo de Deus? Eu falei: eu não. Eu amo Deus. Deus é Pai, é misericordioso. Por que eu vou ter medo do meu Criador, daquele que só quer, que só me ajuda, que só me dá bênçãos? Por que eu vou ter medo de Deus? Aquilo rendeu na casa do menino, que ele tinha uma outra ideia religiosa. Aquilo rendeu uma reunião na escola com um problema sério. E a diretora de saia justa, e querendo que eu falasse que eu temia perto do pai do menino. Eu falei: eu não vou dizer isso não. Eu não temo Deus. Então essas pessoas tiranas, elas acham que elas são amadas, elas são temidas. As pessoas têm medo. Antigamente, filho não levantava a voz para pai, não era porque era educado, não é que ele tinha medo. Hoje as crianças falam algumas coisas que a gente considera falta de respeito, mas às vezes não é. É apenas a colocação de uma ideia, de uma opinião. Porque está caindo a ideia de que pais são perfeitos. Não são perfeitos, erram, como nós erramos, como todos erram. Então, realmente, não é bem assim. Aí, quando a gente não tem como, né? E as pessoas são desse tamanho aqui, aí o jeito é a pessoa ficar com medo, realmente, para não criar um problema maior. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado só à hipocrisia. Então não adianta palavras doces, sorrisos, tapinha nas costas, não adianta nada disso. O negócio, se o coração estiver associado à hipocrisia, nada daquilo vai valer. A energia que a pessoa solta não é legal. A dor é um aguilhão de aperfeiçoamento. Sejamos pacientes, pois a paciência também é caridade. Outra forma de caridade, essa dói, quer ver? Ó? Outra forma de caridade, mais penosa, até eles acharam, ó, mais penosa, embora mais meritória, é a de perdoarmos aos que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha, isso dói. Não é? A gente ter que perdoar e ainda sentir, né? Perdoar e amar, né? Ainda bem que amar, como o Espiritismo nos ensina, não é ter que conviver e nem ficar rindo, é só não querer mal, né? Porque é duro você ter que perdoar aquela pessoa que está sempre te fazendo mal, que está sempre puxando seu tapete, que está sempre com uma falsidade com você. Isso é difícil, mas recomendação do mestre. Sou eu que falo, não. Vocês podem chegar em casa e ler que está tudinho ali. Não é? É uma forma de nós agradecermos a oportunidade de resgatarmos um delito nosso. Porque quando alguém nos faz algum mal, quando a gente passa por dificuldades geradas pelo mau comportamento de alguém, não é por acaso que aquilo está acontecendo. Nós estamos necessitando daquele momento. Então, infelizmente, a gente tem até que ter um pouquinho de compaixão daquela pessoa que foi instrumento para isso. Porque ela também vai responder pelo que ela está fazendo. Então, no fundo, Jesus nos pede, através da mansuetude, da docilidade, que a gente perdoe essas pessoas, porque elas estão sendo instrumentos para que a gente possa ser testado e para que a gente possa ter a oportunidade de resgatar o nosso passado. A vida é difícil. Está aqui, ó, 1857, bem, 857 foi o Livro dos Espíritos, você sabe, quando o Evangelho surgiu? Um pouquinho depois. 60 e pouco, por aí. E Kardec já falava naquela época o que os espíritos ditavam. A vida é difícil.
Nunca foi fácil e nunca vai ser. A vida nos planos de provação e expiação nunca foi fácil e nunca vai ser. Porque ela é sempre uma provação, uma expiação para que a gente possa resgatar o nosso passado. Nós vamos estar sempre na dependência de outras pessoas, subordinados a outras pessoas ou mandando em outras pessoas, o que é muito pior, porque a responsabilidade é muito maior. Aqui diz assim no Evangelho: compõe-se de 1000 nadas a vida. É difícil. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. São aquelas situações do dia a dia, é uma ingratidão, é uma deslealdade, é uma traição, é uma bobagem, né, que às vezes põe a perder uma amizade de tanto tempo, né? Mas infelizmente nós somos assim. Se a gente pinta uma parede, ela está linda, maravilhosamente bem pintada, de repente um inseto pousa e faz uma sujeira. Imediatamente a gente esquece da beleza da pintura, da cor linda e só vê a sujeira que o inseto fez. Por quê? Porque ainda nós somos assim, né? Faz parte da natureza da nossa inferioridade. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, nós recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mas é aquela história, como a gente acha que nós somos privilegiados de Deus e que só temos que receber bênçãos, como se isso pudesse ser presente de Deus para nós, a gente não quer receber nada diferente. Aí só preste atenção no que chega de ruim. O que chega de bom, durante todo o tempo, a gente não percebe. E são muitas as bênçãos, muitas, muito mais do que aquilo que nós chamamos de desgraça. Jesus ensina a obediência e a resignação como 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora erradamente sejam confundidas por nós com a negação do sentimento e da vontade. Né? Como se nós não estivéssemos sentindo as coisas que são feitas, como se nós estivéssemos sentindo... Não, não é isso. A obediência e a resignação são estratégias fundamentais e importantes em toda batalha, seja ela qual for. Seja dentro do nosso lar, seja no trabalho, seja entre nações, onde estivermos. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então isso é cognitivo, isso é entendível, né? Isso é a estratégia certa para qualquer situação. Obedecer, né? Porque é necessário, e resignar-se. Aí a gente vai lembrar, depois num dos nossos encontros aqui, eu vou trazer de novo aquela resignação, que é uma palestra importante para a gente entender que resignação não é acomodação diante das dores, diante dos problemas morais, não é. É a aceitação, é o perfeito entendimento que a coisa está acontecendo para que a gente possa agir. Para que a gente possa ter clareza espiritual e mental para organizar uma estratégia de ação. E é necessária a resignação. Entender que as coisas não acontecem por acaso. Aí nós vamos ter tempo para fazer a nossa ação. Aquilo que realmente deve ser feito. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou de perder. Em toda época, todo momento da história, nós encontramos isso. A história é marcada pelo cunho da virtude que há de salvá-la ou do vício que há de pô-la em perdição, né? Em todos os tempos. A nossa, segundo aqui o Evangelho, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual.
e o seu vício é a indiferença moral. Eles falam em atividade intelectual e explicam muito bem isso aqui. Eu não copiei para não demorar muito, senão não dá tempo da gente fazer, abordar o tema. Eles falam em atividade, porque atividade é a ação da inteligência. Mas não falam em inteligências, em gênios, porque esses não vão fazer o mal. Esses não vão se comprometer com a falta de moralidade. Então, não é a genialidade que eles se referem quando falam em atividade moral, a atividade intelectual, e sim a inteligência. A inteligência marca a nossa geração, mas também a falta, a indiferença moral também marcam. Então, nós vivemos numa época em que a inteligência está avançada e a moral reduzida. E às vezes é muito mais nocivo, porque quanto mais inteligente é a pessoa, mais nociva ela é a uma sociedade, se ela não for moralizada. Mais nociva ela é ao grupo social que ela organiza. Porque aí a imoralidade é que vai fazer conta, né? Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Porque nós estamos aqui na Terra para isso. O único objetivo da vida é fazer o bem. E quem é orgulhoso, arrogante, não consegue fazer isso integralmente. Então, toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quando Jesus falou para Nicodemos, és doutor em leis e não entendes essas coisas, ele sabia que estava falando. Porque os simples eram muito mais sensíveis à palavra dele do que os doutores. Então, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, porque esses vão abrir mais os ouvidos para a boa nova. O orgulho nos induz a julgarmos-nos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos outros que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece, entregando-nos à cólera. Olha que em casa às vezes isso acontece, né? Quando nós somos contrariados por alguém dentro da nossa família, aquilo dá uma confusão. É uma brigaria, um querendo falar mais alto que o outro. Por que eu grito? Por falta de argumento. Quando falamos baixinho, somos muito mais ouvidos do que quando gritamos. Isso não resta dúvida. Os gritos, ninguém quer ouvir. Agora, dentro de uma confusão, alguém fala baixinho, todo mundo fica em silêncio para ouvir. Porque esse tem argumento. Quem grita não tem. Quem bate não tem, né? Pesquisemos a origem desses acessos de demência passageira, ainda bem, né? Que nos assemelham ao bruto, que encontraremos o orgulho ferido, que nos faz repelir os mais ponderados conselhos. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque eles não lhe obedecem. Né? Muitas vezes as pessoas, no calor de uma discussão, encolerizados, passam a mão numa mesa, jogam tudo no chão, pegam um objeto, jogam na parede. A vontade seria fazer isso com a pessoa, né? Com quem eles estão discutindo. Ainda bem que jogam uma coisa no chão, né? Porque senão racha a cabeça do outro. Quantos crimes passionais, quantos crimes acontecem nesses momentos e depois não tem mais jeito. Nesse momento, pudesse ele se observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Eu estava conversando com a minha prima outro dia, ela falou, Dinda, ela me chama de Dinda. Eu fiquei tão apavorada, porque o Pedro, é o filho dela, ele fez uma coisa que me aborreceu. Eu estava muito cansada, eu estava com o tempo apertado, eu estava com o paciente me esperando no consultório. Ela falou, e ele me aprontou uma que ia me atrasar, mas eu fiz uma cena, eu gritei com ele, eu sacudi. Ela falou, quando eu me dei conta, ela falou que abraçou ele, pediu tanto perdão a ele, porque ela falou, se eu tivesse me vendo, se alguém filmasse isso, eu ia ter vergonha de mim.
Eu ia ficar horrorizada. O menino ficou tão assustado que ele nunca viu, ela é equilibradíssima. Ela falou, então olha como a gente se desarmoniza diante de determinados momentos, a gente comete uma insanidade. Né? E é verdade, as crianças ficam horrorizadas quando tem pais bélicos, pais violentos, né? Uma coisa horrível. Se ponderasse que a cólera nada pode remediar, que lhe altera a saúde e compromete a vida, gente, quantas pessoas doentes por causa de serem bélicas assim, não é? Ficam vermelhas, quase que vão ter um troço qualquer hora numa discussão, né? Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Nós somos vítimas de nós mesmos quando a gente se encoleriza. Torna infelizes todos os que os cercam e corre o risco de, num acesso de fúria, praticar um ato que há de deplorar por toda a vida. Quando dá para pedir perdão é uma boa, e quando não dá? Ter que esperar a encarnação, ou seja lá quando vai acontecer essa encarnação, para a gente poder resgatar. Há um inferno formado. Isso que é inferno. Inferno não é caldeirão fervendo, não. É isso aí, é a falta de paz de consciência. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem, né, no sentido geral, se julga dispensado de empregar esforços para se melhorar. Não quer saber disso. Acha que é assim mesmo, que não tem jeito, né? Para corrigir os seus defeitos, em que de boa vontade se compraz ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. É assim que, propenso a encolerizar-se, sempre se desculpa com isso. Tenha paciência comigo, eu sou assim mesmo, mas isso tudo passa. Olha, quem que vai aguentar isso, né? Tem pessoas que passam uma vida, né, com alguém do lado, tendo que botar pano quente, tendo que aplanar, tendo que aplacar a fúria de alguém. Porque, mas fulano é tão bom, é só quando ele dá esses ataques. Bom, mas ele dá esses ataques a vida inteira, né? Como é que vai ser? Aí cai naquela, né? O sujeito pergunta se está tudo bem na família. Não, está tudo bem, tá tudo bem mesmo. E fulano? Fulano viajou, por isso que está tudo bem. Porque as pessoas não aguentam. Aí falam aquela frase que ninguém aguenta ouvir. Meu natural é esse. Olha, essa frase, quando eu ouço, ela me faz um mal enorme. Porque ninguém está aqui nesse mundo para permanecer com o seu natural, jogando uma oportunidade de encarnação fora. Lembra do escorpião com a rã? Já contei outras vezes. Para quem não ouviu, é rapidinho. O escorpião queria atravessar o lago, pediu carona na rã, porque ele não sabe nadar. Aí a rã, mas você acha que eu vou cair nessa? Você vai me ferrar, eu vou morrer. Aí ele, como que eu vou te ferrar? Se eu também vou precisar de você para atravessar o lago. Se eu te ferrar, você vai morrer e eu também, que eu não sei nadar. No meio do lago, ele creu. Ela falou, mas você falou que não ia fazer isso comigo. Ele falou, pois é, perdão, mas o meu natural é esse. Morreu pelo seu natural. Quantos de nós não morre pelo seu natural ser assim? E não se liga, não se ajuda, não procura melhorar, acaba infartando ou tendo um derrame porque o natural é esse. Né? Igual o escorpião. Certamente, temperamentos há que prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Né? Então, tem temperamentos mais explosivos mesmo. Né? As pessoas são mais cheias de calor, né? Tem o sangue lá na cabeça, né? Só que acontecem essas coisas. Tem pessoas que são mais brandas, mais pacíficas. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Agora tem uma pesquisa aí de ponta dizendo que existe o gene da violência.
e alguns estão sendo testados. Só que essas pessoas foram testar o gene, para ver se tem o gene da violência, que é num cromossomo, sei lá quanto, nem me interessei muito por isso, porque isso não vai tornar ninguém violento, né? Que isso é uma característica da alma. Aqueles que são voltados a esportes mais violentos, nenhum deles tinha o gene da violência. E outros brandos, pacíficos, carregavam o gene da violência. Então a gente vê que isso não tem, isso, a alma é que comanda, ela que é tudo, o corpo não é nada. Um corpo deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, não é? Um corpo que tem uma lesão nos olhos e não enxerga com os olhos, a pessoa não enxerga com os olhos do corpo, o espírito não pode fazer ele enxergar com os olhos do corpo, vai dar a ele uma dupla vista. Ele não vai, ele vai ter percepções, mas não através do corpo. Mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Então, seja o que for gênero da violência, seja o que for, esse tipo de coisa, seja a TPM que for, porque eu tenho uma amiga que falou que fica presa no quarto, porque ela tem medo de matar alguém. Eu falei, você não vai matar ninguém, minha filha, você tem que se controlar, faz tratamento, toma remédio, que tem, na pior das hipóteses, coma chocolate, se não quer engordar, porque ajuda, né? Mas ela fica presa, ela fala, não, é a TPM. Eu falei, minha filha, quem não te conhece sabe como que você já é. Aí você fica pior, mas é porque você não está se controlando. Ela falou, não consigo. Eu falei, consegue? Claro que consegue. Todo mundo consegue. A gente aqui não quer dar vazão, né, às nossas impulsividades. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Tudo isso que foi dito está aqui, ó, transcrito direitinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ilustrar a nossa fala, nós temos aqui uma entrevista que foi feita com Drauzio Varela. Achei importante isso, porque Drauzio Varela é ateu. Ele não é religioso. E que trabalho bonito ele faz. Fez um trabalho maravilhoso no Carandiru, tanto que ele fez até o filme, né? Tinha um ator fazendo a parte dele. É uma pessoa que se embrenha nessas matas aí, que já pegou malária, tá ajudando os outros. Ele é carinhoso, ele não tem nojo de botar a mão nas pessoas, ele chega, ele fala, muito diferente de muitos profissionais que a gente conhece. É uma pessoa que demonstra um carinho enorme, uma caridade, e ele é ateu, né? É interessante, mas por que isso? Porque é para nos ensinar que não são só os religiosos que são fraternos, amorosos, que são caridosos. Isso é parte da alma e não do religioso. Isso é sentimento de religiosidade que nos liga com o superior, né? Com alguma força superior nesse universo. Então, numa entrevista que ele deu, ele disse assim: a gente tem um nível de exigência absurdo em relação à vida. Queremos que absolutamente tudo dê certo. E que, às vezes, por aborrecimentos mínimos, somos capazes de passar o dia inteiro de cara amarrada, acabar com o nosso dia. E aí, ele deu um exemplo trivial, que acontece todo dia com a vida da gente. É quando um vizinho estaciona o carro muito encostado ao nosso na garagem, ou até num shopping, seja onde for, né? Em vez de simplesmente a gente entrar pela outra porta, sair com o carro e tratar da sua vida, você bufa, pragueja, esperneia, estraga o resto do seu dia, porque você não quer entrar pela outra porta. Porque é um desaforo ele ter parado aqui, daí parou, vamos entrar pelo lado de lá. Quanto tempo a gente vai ficar plantado aqui até que alguém vá chamar a criatura para tirar o carro? E a gente se aborrece, a gente quer matar, a gente quer aprontar, né? E aí, ele deu, então, esse exemplo e disse: tem gente que tem a vida muito parecida uns com os outros, mas não entende por quê outros parecem tão felizes e a gente não é. A gente fica se perguntando, por que fulano é tão mais feliz do que eu? Tem mais ou menos o que eu tenho, né? Será que nada dá errado para eles? Dá.
aos montes. São palavras dele, né? Só que para eles, entrar pela porta do lado, uma vez ou outra, não faz a menor diferença. Então eles não se estressam. O que não falta nesse mundo é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que audácia contrariar uma pessoa assim, né? São aqueles que nunca ouviram falar em saídas de emergência. Fincam o pé, compram briga e não deixam barato. Aí fica doente. Alguém já falou em complexo de perseguição? Justamente o mundo versus eles. Eles são os injustiçados do mundo, né? Aí eu estou falando em primeira pessoa porque eu retratei o que ele falou, né? Eu entro muito pela outra porta e às vezes saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria dos nossos problemões podem ser resolvidos assim, rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. Eu ando deixando a de graça, ele falou. Para ser sincero, 24 horas tem sido pouco para tudo que eu tenho que fazer. Então, não vou perder ainda mais tempo ficando de mau humor com alguém. Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente também assim. Pilhas de pessoas que vão atravessar meu dia. Então, eu uso a porta do lado e vou tratar do que realmente me importa. Eis a chave do mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor. A razão por que parece que tão pouca coisa na vida dos outros dá errado. Quando os desacertos da vida ameaçarem o seu bom humor, não estrague o seu dia. Use a porta do lado e mantenha sua harmonia. Lembre-se, o humor é contagiante, para o bem e para o mal. Portanto, sorria e contagie todos ao seu redor com a sua alegria. Foi feita uma pesquisa aí nos Estados Unidos. Quais os itens que poderiam acabar com relacionamento, com casamento, com relacionamento em geral, né? Principalmente casamento? Vários. O que encabeçou? Falta de bom humor. Isso estraga qualquer relacionamento, não é só de marido e mulher, não, qualquer um. Agora, em nome disso, a gente também não pode ser vaquinha de presépio e abaixar a cabeça para tudo. Não é porque nós não podemos nos omitir diante das coisas que não é que nos incomodam, incomodam um todo, né? De forma nenhuma. Aí eu vou recontar uma historinha, que quem me passou essa historinha pela primeira vez, depois eu até encontrei, foi Magdala. Contam as tradições populares na Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto da serpente. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a religião, mais confiando no Senhor do que em si mesmo, né? A serpente o atacou, dito e feito, né? Desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e disse: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada pelo poder, pela superioridade moral daquele homem santo, e continuou, sabe, o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas, machucavam-na. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo homem voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa,
Mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, não firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes os teus dentes e emitindo os teus silvos. Não é? Então, não é que a gente tenha que se encolher e ser manso e pacífico o tempo todo. Quando Jesus mandou dar a outra face, não foi para bater, não, para continuar apanhando, não, foi para mostrar o outro lado da moeda. O outro lado da ação. Isso nos faz lembrar um personagem não, um grande guerreiro grego, Pirro. Não sei se vocês já ouviram falar em Pirro. Pirro foi um daqueles que realmente era magnífico nas suas estratégias de guerra. Ele foi rei de Épiro. Hoje era uma regiãozinha da Grécia, hoje é a atual Albânia. Um dos grandes generais da Grécia, grandes generais, basta dizer que estava no gene, né? Estava na genética, bisneto de Aquiles, primo de Alexandre Magno por parte de mãe. Então Pirro era foi aquele rei que fez muitas e muitas e muitas conquistas. Mas a penúltima das suas conquistas foi para ajudar os romanos, ajudar entre aspas, porque ele tinha interesses, na guerra para preservar Tarento, uma cidadezinha da Itália. Combateu os romanos em defesa de Tarento, ganhou, mas foram tantas as suas baixas, tantas, que ele ficou famoso não pelos feitos homéricos que ele realizou, mas por uma citação que se tornou popular: Vitória de Pirro. Porque quando ele foi receber o seu prêmio, a sua homenagem, foram tantas as suas baixas que ele disse: outra vitória dessa e estaremos perdidos. Aí é que entra a necessidade da mansuetude, a necessidade de sermos mais pacíficos, menos bélicos, porque com esse comportamento belicoso, né, guerreiro que a gente tem, nós podemos conquistar muitas vitórias, muitas. Como a gente já disse, as pessoas têm medo, acabam se curvando. Então, a gente pode conquistar muitas vitórias, mas na maioria são vitórias de Pirro. Porque nessas vitórias, a gente tem grandes baixas no nosso acervo de amigos, de companheiros, de afeições. E a gente acaba perdendo, né, quando a gente conquista dessa forma. Então, a gente tem que preservar isso, ter muito cuidado. A mansuetude nos liberta das pressões exteriores que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, atravessando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam a contrariedade ou o dissabor. A mansuetude é característica dos humildes. Dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons, em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, e em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes, mas os que deram a sua vida em favor da coletividade. Para encerrar, a gente lembra do diálogo do sol com o vento. O sol estava discutindo com o vento quem é que era mais forte. E o vento, logicamente, se orgulhou de ser mais forte.
Falou, ó, vou provar para você que eu sou mais forte, quer ver? Olha aquele homem que está vindo lá de capote. Quer ver como é que num segundo eu faço ele tirar aquele capote? Aí começou a soprar, e soprar, cada vez mais forte. Virou um furacão. Quanto mais o vento dava, mais o homem se agarrava ao casaco e se escondia, mais ele segurava. Quando o vento falou que realmente não conseguiu, era a vez do sol. O sol saiu de trás das nuvens, sorriu para o homem, num segundo ele passou a mão, transpirou, tirou o casaco. Aí o sol virou para o vento e disse, a gentileza e o calor são mais fortes que a fúria e a força. Muita paz para todos, que a gente continue merecendo a bênção de Deus para estarmos aqui juntos e na terceira terça do mês, cá estaremos juntos, se Deus assim permitir. Muita paz.